pontinho preto no seu dente é cárie? Você acha que cárie é só o buraco que aparece no seu dente? Se você respondeu sim para essas duas perguntas, você precisa ver o vídeo de hoje. Cárie é muito além do que tudo isso. E nós vamos te explicar. A cárie dental é a intervenção entre o dente, o biofilme e o açúcar. Biofilme é aquela massinha que às vezes você passa a língua no dente e sente como se tivesse áspero. Além disso, nós temos a influência da saliva e da sua genética. Trata-se de um procedimento dinâmico que consiste em períodos de desmineralização e remineralização do seu dente. Na nossa boca está sempre acontecendo o processo de desmineralização, que é quando o nosso dente perde minerais para a saliva. E a remineralização é quando esses minerais que estão na saliva voltam para o nosso dente. A cárie dental normalmente começa na superfície do dente ou logo abaixo dela e é o resultado de um processo de desmineralização dessa estrutura através dos ácidos produzidos pelas bactérias. Essas bactérias ficam no biofilme, que foi o que a gente falou, que é aquela massinha áspera em cima do dente. Esses ácidos produzidos pelas bactérias são formados pelo metabolismo de fermentação dos carboidratos, principalmente os açúcares. Embora os micro-organismos presentes no biofilme possam produzir uma ampla gama de ácidos orgânicos que vão desmineralizar o dente, o mais comum de ser encontrado é o ácido lático. Ele é o produto final da metabolização dos carboidratos e açúcares e é considerado o principal ácido para a formação da cárie. À medida que esses ácidos vão se acumulando na superfície do biofilme, entre o biofilme e a estrutura dental, o esmalte, o pH dessa região vai caindo até que ele fique subsaturado. E o ácido, nessas condições, vão conseguir desmineralizar a estrutura de esmalte. A perda de mineral leva ao aumento da porosidade da estrutura dental, alargando os espaços entre os cristais de esmalte e deixando aquela estrutura mais amolecida. Dessa forma, os ácidos conseguem se difundir muito mais fácil, resultando na desmineralização abaixo da superfície. As bactérias que estão no nosso biofilme produzem ácidos que vão mudar o pH daquela superfície de esmalte, fazendo com que ela fique com espaços maiores e mais amolecidas, facilitando a entrada do ácido para partes mais profundas do nosso dente. O dente está perdendo cálcio e fosfato durante esse processo de ação do ácido das bactérias. Esse cálcio e fosfato vão para a saliva. Se o processo de remineralização, que é a volta desses minerais para o dente, acontece na mesma proporção em que está acontecendo a desmineralização, não acontece a cárie. Portanto, a cárie é um desequilíbrio entre a desmineralização e a remineralização. Além disso, a presença do flúor ajuda a inibir a desmineralização do dente. A desmineralização acontece todas as vezes que nós comemos, desde coisas simples como frutas até os carboidratos e açúcares. Uma vez que esses açúcares são eliminados da nossa boca através da deglutição, da escovação e da diluição deles na saliva, os ácidos do biofilme são neutralizados por uma ação de tamponamento. O pH que estava ácido retorna à neutralidade e torna-se suficientemente saturado de cálcio e fosfato, paralisando a desmineralização. Devido a essa natureza dinâmica de desmineralização e remineralização, os estágios iniciais ou subclínicos da cárie
podem ser revertidos, especialmente com a presença do flúor. Os estágios subclínicos não podem ser percebidos, mas podem estar acontecendo na sua boca agora. Quando a perda de mineral começa a ser suficientemente percebida, a lesão aparece clinicamente como uma mancha branca. Então, apesar de muitas pessoas pensarem que a cárie é um pontinho preto no dente, a sua forma inicial é uma mancha branca. E este é um estágio clinicamente importante para o desenvolvimento da cárie, pois nessa fase ainda conseguimos interromper o desenvolvimento da lesão através de modificações nos fatores causais da cárie ou aplicando medidas preventivas, como selantes e flúor. Nessa fase, as mudanças nas práticas alimentares e na presença de flúor podem paralisar o desenvolvimento da lesão. Dessa forma, o seu dente vai permanecer com uma lesão inativa de cárie. Essa lesão inativa pode ser ainda detectada através de uma cicatriz que ela deixa no dente. E essa cicatriz também pode ser esbranquiçada. Se essa lesão permanecer ativa, ela vai desenvolver para estágios mais extensos de destruição. É importante equilibrar os fatores patológicos e os fatores preventivos nesse momento de início do desenvolvimento da cárie. Os fatores de proteção promovem a remineralização do dente e dessa forma param o desenvolvimento da lesão, enquanto os fatores patológicos mudam esse equilíbrio, gerando um meio mais ácido e favorecendo a desmineralização. Além dessas manchas brancas, algumas cicatrizes de cárie podem ser escurecidas. Então, nem todo pontinho preto é cárie ativa que precisa ser restaurado. Em alguns casos, a remineralização está acontecendo naquele dente e causa uma cicatriz amarronzada, escurecida, mas aquilo é uma cicatriz do seu dente se protegendo do processo de desmineralização e não precisa de intervenção nenhuma. Os tecidos duros dentais que estão expostos ao ambiente oral, coroa e posteriormente raízes após a recessão gengival são os alvos do processo da doença cárie e todas as superfícies dentais são suscetíveis ao longo da vida de um indivíduo, inclusive aqueles espaços entre os dentes que só conseguimos higienizar com o fio dental. No entanto, a cárie não vai ocorrer se você não tiver um biofilme cariogênico e exposição frequente a carboidratos e açúcares. Portanto, a cárie é considerada uma doença alimentar microbiana, porque ela precisa da interação desses dois fatores para acontecer. Um conceito mais moderno ainda considera fatores comportamentais, sociais e psicológicos, bem como fatores biológicos envolvidos no desenvolvimento da cárie. A cárie dentária pode ser resumida como uma doença mediada por biofilme que pode ser atribuída principalmente a comportamentos que envolvem a ingestão frequente de carboidratos fermentáveis, açúcares como glicose, frutose, sacarose e maltose, e higiene oral deficiente, em combinação com exposição inadequada ao flúor. Então agora, respondendo as nossas duas perguntinhas do começo do vídeo, você acha ainda que todo pontinho preto é cárie? Esse pontinho preto pode ser resultado de uma cicatriz do seu dente e, portanto, aquele pontinho preto não deve ser considerado uma cárie. E a segunda perguntinha, você acha que cárie é só o buraco que aparece no seu dente? Como vimos, cárie se inicia muito antes da formação desse buraco. É um processo que ocorre todo dia na nossa boca e cabe a nós manter o equilíbrio saudável e evitar o desenvolvimento da cárie para uma cratera no nosso dente. E aí,
Gostaram de saber mais sobre a cárie? Então deixa seu like aqui no nosso vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou te responder. E até semana que vem!